Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá a todos os queridos e queridas. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Texto Filhos de São José. Você, meu irmão e minha irmã, são e estão já convidados a tornar-se um filho de São José. Você que já é devoto de São José, que já tem São José como seu pai, como seu exemplo de fé, não é? De homem, enfim, o seu influencer, que é muito mais que isso, só para brincar aqui. Você pode nos acompanhar, além daqui do YouTube, nós também temos o nosso canal no WhatsApp e também temos a nossa página no Instagram, Texto Filhos de São José. Venha nos conhecer em nome de Jesus Cristo. Nós, com exceção das primeiras quartas-feiras de cada mês, as demais nós temos o texto Josefino que nós rezamos na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Igreja Menor, que fica na Rua de Baixo, né, a Rua Benedita Martins Ramos, 384, a Rua da Feira, a Rua também do Antigo Ricóio, não é? A Rua da Lotérica, enfim, para ficar mais fácil. Não é? Estamos localizados no Jardim Três Corações, distrito aqui do Grajaú, na cidade e estado de São Paulo. Os nossos textos ocorrem das 20 às 21 horas. É um texto de 1 hora e é uma bênção. E todos estão convidados, tá bom? Vem estar conosco, porque eu tenho certeza que você sairá fortalecido, renovado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dito isto, em 28 de agosto, que é hoje, estamos falando sobre os santos do dia. Nós já falamos de Santo Agostinho, foi um vídeo longo de aproximadamente 1 hora, quase 1 hora. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, terminei trazendo e falando de Santa Mônica, sua mãe, de um vídeo que eu fiz no dia de ontem, dia 27. A igreja homenageia a mãe, né, um dia antes do filho. E nós contamos a história extraordinária de ambos, porque não tem como desvincular. É lógico, irmãos, que eu faço. O que que eu faço aqui? Eu faço um resumo do resumo. Não dá para destrinchar tudo, tá certo? Então você pode se aprofundar buscando maiores conhecimentos, não é, concernente ao assunto que você aqui achar que é interessante. Então hoje estamos falando dos santos de hoje, 28 de agosto. Falamos de Santo Agostinho. Agora vamos falar de São Hermes. Depois de nós contemplarmos, né, e compartilharmos a extraordinária junção da história Agostinho e Mônica, mãe e filho, Santa Mônica e Santo Agostinho, agora ele convida a conhecer São Hermes. E aqui vai alguns detalhes a respeito de São Hermes que serve para outros santos. Inclusive, nós comentamos já em outra oportunidade. Precisamos pensar que nós estamos agora voltando aos primeiros tempos do cristianismo, uma época que até então, né, estava sendo marcada pela expansão do evangelho, pela expansão da pregação das boas novas, mas também uma época marcada por perseguições, martírios, enfim. Então é uma época que, a época de São Hermes, uma época que professar, declarar a fé publicamente a Jesus Cristo podia custar a própria vida. Então, nesse contexto, nós vamos encontrar a memória de São Hermes. São Hermes ele é venerado pela igreja como Marte. Venerado, não adorado, venerado, alguém que prestamos honras, homenagem, que reconhecemos, não adoramos de forma alguma e nenhuma. Talvez em outro momento a gente possa entrar nesse assunto. Quem sabe, não é? Só Deus que sabe, mas enfim. São Hermes ele é venerado pela igreja como Marte. No entanto, ou entretanto, como acontece, como eu já acabei de dizer, com diversos santos dos primeiros séculos, nem todos os detalhes da vida de São Hermes chegaram a nós com absoluta certeza histórica. Então a gente precisa reconhecer com humildade, né, este fato. Então, o que nós vamos detalhar aqui é o que ainda restou, ou o que foi possível preservar, né, dentro da tradição, né, a memória a São Hermes. Que até então, aí, o que é a história, ou melhor, o que é a tradição, ela preserva nesses casos? O nome, né, o que a perseverança na devoção a este santo, a sua veneração, como ocorre, enfim, quando possível,
e recordar o seu testemunho de vida enquanto alma vivente, ser vivente. Então, a palavra mártir, ela possui um significado muito importante, muito profundo, se nós olharmos para dentro, que, haja vista, ela vem do latim, e significa testemunho, né? Ou seja, um testemunho vivo. O mártir é alguém que testemunha de Cristo com a sua própria morte, com o seu próprio corpo. Em determinadas circunstâncias, esse testemunho chega ao ápice, né? Que é a vida, que é o deixar-o viver, aonde a igreja de imediato já reconhece essa pessoa como um santo quando passa por esta situação. Então, quando nós pensamos ou nos aproximamos dos primeiros mártires dos séculos, nós precisamos imaginar o ambiente em que aqueles cristãos viviam. Eles não tinham a liberdade religiosa que nós temos hoje em nossos dias, não é? Em muitos países há essa liberdade, mas sabemos que em tanto ainda não há, mas antigamente, nos séculos passados, a coisa era muito pior. Então, eles não tinham de celebrar sua fé, mas eles transmitiam algo que é muito importante, que é o testemunho de vida. A sua vida falava do Cristo, do Evangelho. Haja vista, eles tinham tudo em comum, como está lá em Atos, né? Rezavam juntos, procuravam viver como discípulos de fato de Jesus, mas muitas das vezes perseguidos. E dentro da perseguição, precisavam tomar uma decisão simples: renunciar à fé e viver, ou permanecer fiéis a Jesus Cristo e morrer. E nesse caso, São Hermes entrou na história escolhendo permanecer fiel a Cristo. Lógico, ele escolheu a morte. E quem morre por amor a Cristo e pela causa de Cristo, não é? Este já tem o reino eterno, já vive, já entra na majestade do Senhor. Não é? E agora essa escolha é muito importante pensarmos, né, nessa escolha, porque hoje talvez a maioria de nós, ou todos, enfim, sei lá, não sejamos nós chamados a um martírio de sangue, propriamente dito, né? Por causa da fé. Mas todos nós somos chamados a testemunharmos. E nesse caso, como nós podemos testemunhar de Cristo? Né? E nós testemunhamos de Cristo quando escolhemos a verdade. Nós testemunhamos de Cristo quando recusamos as injustiças. Nós testemunhamos de Cristo quando não participamos daquilo que sabemos que é errado. Então, quando perdoamos, quando ajudamos alguém que sofre, quando não temos vergonha de dizer que somos cristãos de fato, quando permanecemos fiéis, mesmo quando somos criticados. Então, existe de fato martírio de sangue que ocorre em alguns países, infelizmente alguns deles no continente africano, mas outros também no continente americano, ainda nos dias de hoje, só que de uma outra maneira, enfim. Mas também existe aquilo que muitos chamam do testemunho cotidiano, que pode ser entendido, dependendo da ótica, como martírio, que é a fidelidade diária. É acordar e escolher novamente o caminho que é Deus, o caminho de Deus que é Jesus. É resistir às tentações, seja quais forem. É levantar depois de uma queda. É amar quando seria mais fácil odiar. É perdoar quando mais fácil seria guardar ressentimento e rancor, dizendo que quem perdoa é Deus e não nós. Né? Essas coisas ocorrem. Então, São Hermes, ele nos recorda que a fé, ela não pode ser apenas uma palavra. A fé, ela precisa aparecer na vida. Porque um cristão não testemunha apenas quando se fala. Ele testemunha também quando escolhe viver aquilo que ele fala. Lógico, ele faz e não fala. Tem ação, tem atitude, não é? E não só palavras. E talvez, diante disso, precisemos fazer uma pergunta. Se as pessoas observassem a minha vida, como eu vivo hoje, sou hoje, conseguiria perceber que eu sigo a Jesus Cristo? Que de fato eu me converti?
É preciso termos isso, fazer esse exame de consciência. E voltando um pouquinho atrás no que São Hermes acreditava, há uma frase atribuída a São Francisco de Assis que diz: prega o evangelho, se possível use as palavras. Ou seja, as ações valem muito mais do que apenas falas. As falas devem ser uma consequência daquilo que eu vivo. Então, a pergunta que nós fizemos, se as pessoas elas observam em nossas vidas, olhando para nós hoje, será que elas conseguiriam ver Jesus? É uma pergunta que precisamos de fato fazê-la e passarmos a executar, a praticar. Então, é uma pergunta que pode parecer simples, mas de importante sentido e significado. Porque ser cristão não é apenas possuir um nome, um rótulo, uma marca, como não é, seja como uma marca de bebida ou de qualquer outro objeto que seja, mas é viver uma identidade. É carregar o evangelho no coração, na alma, e isso envolve as ações, as atitudes. São Hermes ele permaneceu na memória da igreja porque o seu testemunho foi mais forte do que o medo. A sua vida ela nos convida à coragem. A sua vida ela nos convida a uma coragem que não significa ausência de medo, mas significa escolher fazer o bem mesmo diante das dificuldades ou do que fazer esse bem, o que poderá nos acarretar, ou que sofreremos por fazê-lo. Então, por isso, nesse dia 28 de agosto, podemos pedir, por que não, que São Hermes interceda por nós diante de Jesus, junto ao Espírito Santo diante de Jesus, para que possamos nós permanecermos fiéis, assim como ele, em século passado, assim o fez. E por esta causa é lembrado em 28 de agosto. Então, que não venhamos ter vergonha, que não tenhamos vergonha da nossa fé, que não abandonemos o Evangelho quando enfrentarmos dificuldades, as pressões ordinárias, e que a nossa vida seja também um testemunho de amor a Deus, e do amor a Deus e do amor de Deus. Então, roguemos que São Hermes, mártir de Cristo, rogue por nós, para a glória de Jesus Cristo, a quem ele nos aponta. Porque todos os santos não apontam para eles, apontam para Jesus. O objetivo é nos levar a Jesus Cristo. Não é? E dito isto, vamos falar do terceiro santo. Nesse segundo vídeo, que é a primeira vez que eu gravo 2 vídeos para falar sobre os santos do dia, que é São Moisés o Negro. Uma vida transformada pela graça de Deus. Ou seja, depois de nós passearmos, não é, pela história, iniciando lá no primeiro vídeo, né, dialogando ali com Santo Agostinho e Santa Mônica, chegamos agora a conhecer esse santo cuja vida nos apresenta uma das maiores mensagens, né, que o cristianismo pode nos dar, não é? Que é, abre aspas, ninguém está fora do alcance de Deus, fecha aspas. Por que nós falamos isso? Porque falamos de São Moisés o Negro, também conhecido em algumas tradições como Moisés o Etíope. A sua história é impressionante. Segundo a tradição, ele preservava sobre a sua vida, ele preservava a sua vida, não é? Desde a juventude. São Moisés o Negro ele teve uma vida de violência, uma vida de desordem, uma vida de bagunça. Era um homem conhecido pela sua força, logo era um homem também temido. Durante um determinado período da sua vida, esteve envolvido em caminhos completamente contrários ao Santo Evangelho, caminhos obscuros. E lógico, falando tudo isso aí, não é? Quando nós olhamos para a sua história, talvez seja difícil imaginar que aquele homem que eu acabei de falar isso se tornaria santo, não é? Eu acho que depois de São Hermes, já que não temos tanto sobre ele, acho que Agostinho e São Moisés têm uma vida interessante para se observar quando pensamos em santidade, não é? Então, sendo repetitivo, quando nós olhamos para a história de São Moisés o Negro, talvez seja difícil imaginarmos que ele se tornaria santo, mas é exatamente aí,
nessa questão que encontramos a beleza de seu testemunho. De que Deus não olha apenas para aquilo que uma pessoa foi ou deixou de ser. Deus ele também olha para aquilo que ela pode se tornar pela sua graça. Moisés o Negro encontrou o caminho da convenção e a sua vida começou de fato a mudar. Ele deixou para trás o seu passado e aproximou-se da vida monástica. Passou a viver no deserto, ele passou a dedicar a sua vida à oração, à penitência, ao trabalho, ao silêncio e também ao combate espiritual. Essa mudança não foi apenas na questão exterior. Né? São Moisés o Negro ele precisava lutar contra si mesmo. Precisava aprender a controlar aquilo que antes dominava a sua vida. Precisava aprender a viver de uma maneira nova. E essa é uma grande verdade sobre a convenção. Converter-se não significa apenas dizer, a partir de hoje eu vou mudar. A convenção é um caminho. E por ser um caminho, é uma luta, é uma caminhada diária. A pessoa que deseja abandonar um pecado, ela precisa aprender a viver de maneira diferente. Precisa procurar a graça, precisa rezar mais, precisa buscar ajuda quando for necessário, nem que seja de profissionais, né, que não faça parte da questão religiosa, vamos dizer assim. Então, São Moisés, o Negro, ele compreendeu que precisava deixar morrer o antigo homem, o que não é fácil, para permitir que uma nova vida, uma nova criatura nascesse dele mesmo, pela intervenção da graça de Deus, com a sua permissão e sua liberalidade em deixar que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus Cristo, que a Santíssima Trindade fizesse nele morada, repouso. Então, com o passar do tempo, ele se torna, São Moisés, conhecido pela humildade. E isso é extraordinário, é fantástico. Aquele homem que era associado, de acordo com a tradição, né, segundo a tradição, à violência, à desordem, torna-se um homem de oração. Um homem que buscava a paz. Um homem que procurava viver a humildade. E existe uma história tradicional muito conhecida, até então para os devotos de São Moisés o Negro, né, porque eu estou conhecendo hoje, que certo dia alguns monges reuniram-se para julgar um irmão que havia cometido uma falta. Moisés foi chamado para participar, inicialmente não quis, mas acabou sendo convencido e foi ao julgamento. Então, de acordo com a tradição diz que ele, nas mãos dele havia um recipiente, que na verdade um recipiente furado, cheio de areia. E enquanto ele caminhava, a areia caía pelo chão. Então os outros monges, o observando, perguntou o que significava aquilo. E Moisés respondeu em sentido profundo, que eu acredito que sirva para todos nós. Começa por mim que estou gravando esse vídeo. Os meus pecados estão caindo atrás de mim e eu não os vejo? E agora vejo. E agora venho julgar os pecados de outros. Vamos repetir o que ele respondeu aos monges. Os meus pecados estão caindo atrás de mim. E eu não os vejo. E agora venho julgar os pecados dos outros. Não é uma lição extraordinária essa pequena frase? Quantas vezes estamos atentos aos erros alheios, aos erros dos outros, e esquecemos de olharmos para nós mesmos? Quantas vezes somos rápidos para acusar? Quantas vezes somos rápidos para criticar, rápidos para condenar, mas lentos, quase parando para reconhecer os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros? E São Moisés, o Negro, nos convida à humildade, através das palavras que ele fala para os seus companheiros monges. Antes de apontarmos os erros de alguém, essa é a lição que Jesus deixou. Devemos olhar para o nosso coração, para a nossa alma, enfim. Isso não significa dizer que o pecado não exista.
não significa abandonar a verdade, mas significa lembrar que todos precisamos da misericórdia de Deus. O cristão não deve sentir prazer em condenar, em julgar. Ele deve sentir prazer e desejo que o pecador encontre o caminho da conversão e que de fato arrependa-se de seus pecados, assim como tal que o julga. Que esteja também de fato liberto e convertido. Porque todos nós somos necessitados da graça de Deus. Todos nós precisamos de Deus, principalmente nesta época, neste século. A vida de São Moisés o Negro é uma poderosa resposta para aqueles que acreditam que não existe mais esperança. Talvez você olhe para a sua própria vida, nós olhemos para a nossa própria vida e pensemos, eu já cometi muitos erros, eu já me afastei demais, né? Deus não pode me perdoar, mas a história de São Moisés nos dá uma resposta para tudo isso. Pode. Deus pode perdoar os nossos erros, os nossos muitos pecados. Ainda que tenhamos nos afastado, mas o simples fato de estarmos retornando para Ele, o perdão de Deus se faz presente. A misericórdia de Deus é maior que o nosso pecado. Isso não significa que devemos continuar pecando, como eu já disse. Pelo contrário, significa que devemos nos levantar, nos erguer e reconhecer nossos erros, buscar o perdão e começarmos novamente para não cometer tal delito diante do Senhor, pois quando assim o fazemos, machucamos, é como se estivéssemos machucando o próprio Cristo no Calvário novamente. São Moisés não permaneceu preso àquilo que havia sido ou deixado de ser. Ele permitiu que Deus escrevesse uma nova história a partir da sua convenção. E Deus também pode escrever uma nova história para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha. Mas precisamos abrir o coração, abrir a mente, abrir a alma. Precisamos reconhecer que, de fato, necessitamos, carecemos e precisamos de urgente da mudança que vem do alto, da graça de Deus, com a intervenção urgente do Santo Espírito. Precisamos permitir que essa graça não só entre, mas faça em nós morada, que sejamos a sua habitação, vivo, seu templo, seu santuário vivo. Por isso, quando olhamos para São Moisés, o Negro, podemos enxergar uma mensagem muito clara para todos nós. Não existe passado tão escuro que a luz do Cristo não possa libertar, iluminar, transformar. Não existe coração tão ferido que Deus não possa restaurar. Não existe pecado que esteja acima da misericórdia de Deus quando existe arrependimento sincero, verdadeiro, de corpo, alma e espírito. Não existe vida que não possa recomeçar. São Moisés passou por uma profunda transformação e tornou-se um exemplo para todos aqueles que procuravam um caminho de conversão. Por isso, nesse dia 28 de agosto, podemos pedir que São Moisés o Negro interceda por nós juntamente com o Espírito Santo diante de Jesus, para que venhamos reconhecer os nossos pecados. Que pela sua intercessão sejamos ensinados a não julgar os nossos irmãos com severidade, mas antes com misericórdia. Que através da sua intercessão, possamos aprender a lutar contra aquilo que nos afasta de Deus. Que possamos aprender, através da sua lição e da sua intercessão, que acreditar na misericórdia divina e aceitá-la é um caminho de conversão e de salvação, pois ela representa o próprio Cristo. Que a intercessão de São Moisés o Negro possa nos ensinar que, pela graça de Deus, sempre poderemos recomeçar. Então, que São Moisés o Negro rogue por nós, nesse 28 de agosto, para a glória de Jesus. Agora, existem outros santos que são celebrados nesta data. Existem outros santos e santas, beatos, enfim, que são recordados.
além desses, dentro dos dois vídeos, perdão. Então, ao celebrarmos o dia 28 de agosto, percebamos algo muito bonito. Eu espero que para vocês seja, para mim já o é. Que a santidade, ela possui muitos rostos. Não existe apenas um caminho. Veja, o único caminho é Jesus. Quando eu falo que não existe apenas o caminho, eu estou falando sobre os santos no quesito de que alguns santos foram bispos. Estou falando então da questão da sua vida. Alguns santos foram bispo, papa, cardeais, diáconos, padres, freiras, pai de família, mãe de família, pessoas comuns. É isso. E muitos foram mártires. Alguns foram estudiosos, outros viveram em santidade de maneira escondida, silenciosa. E entre as memórias associadas a este dia, 28 de agosto, nós encontramos estes santos que nós falamos. Mas nós temos os beatos. E cada história, cada um deles, nos recorda uma dimensão importante da vida cristã. Aqueles que defenderam a fé em tempos de controvérsias, aqueles que sofreram perseguições, aqueles que permaneceram firmes diante da violência, aqueles que escolheram servir a Deus no silêncio, como já disse, e todos eles nos fazem lembrar de uma grande coisa, de uma grande verdade. A santidade não pertence apenas a uma determinada época ou pessoa. Deus chamou todas as pessoas, todos os seres viventes, à santidade. Lá nos primeiros séculos. Chamou homens e mulheres na Idade Média. Chamou homens e mulheres, chamou pessoas, e continua chamando pessoas agora nos tempos modernos. E continua chamando. E irá continuar chamando. E talvez quando pensamos nos santos, eu espero que assim o façamos, imaginemos pessoas muito distantes de nossa realidade. Talvez pensemos assim. Mas não é. Os santos foram seres humanos. Os santos tiveram dificuldades. Os santos tiveram medos, problemas, questões mal resolvidas, humanamente falando, decisões importantes que necessitaram ser, que foi necessária ser tomada, que era preciso escolher um caminho mais fácil ou mais difícil, um mais largo ou mais estreito, que nos permitisse estar indo a Deus, ou estar firmados em Deus através de Jesus Cristo. E é exatamente por isso que as histórias dos santos são tão importantes. Porque essas histórias nos mostram que o evangelho pode ser vivido além das palavras. A santidade não significa ser uma pessoa perfeita segundo os padrões humanos, segundo a imaginação e a ótica humana. A santidade significa pertencer a Deus. Significa procurar fazer a vontade de Deus. Significa levantar depois de uma queda. Significa amar, significa servir, significa perdoar, significa recomeçar, significa confiar na graça de Deus. Hoje, ao recordarmos esses nomes, dia 28 de agosto, talvez não conheçamos todos os detalhes da vida dos santos, em especial dos que aqui foram falados. Mas podemos contemplar, meus irmãos, o grande testemunho que todos eles deixaram. Vale a pena, e esse foi o testemunho que eles deixaram, que vale a pena viver para Deus. De que vale a pena permanecer fiel. De que vale a pena escolher o bem. De que vale a pena amar. De que vale a pena lutar contra o pecado. De que vale a pena a verdadeira convenção.
porque a nossa vida não termina nesta terra. Aqui na terra nós somos peregrinos, estamos de passagem. Tudo aqui é momentâneo, é passageiro. Nós somos chamados para a eternidade. E os santos são testemunha dessa eternidade. Os santos são testemunha, não é, dessa verdade. Por isso são lembrados. Por isso são recordados. Por isso são venerados. E, finalmente, o que estes santos ensinam hoje para nós, chegando no final deste vídeo? Que nós até então conhecemos um pouco. Nós falamos aqui de homens, falamos de mulheres que viviam em tempos e séculos diferentes do nosso. Falamos de convenção, falamos de sofrimento, falamos de martírio, falamos de oração, mas talvez alguém esteja se perguntando, já que estamos perto de acabar, depois de quase de meia hora de vídeo, o que tudo isso tem a ver comigo? E eu respondo, tem tudo a ver. Comigo, com você. Porque a santidade não é uma história do passado. A santidade é um chamado para o presente, para o agora, porque não temos o amanhã ainda. Então, quando olhamos para Santo Agostinho, que foi o primeiro santo que nós falamos hoje, desde nesse segundo vídeo, começando lá no primeiro, encontramos um homem que passou anos procurando aquilo que pudesse preencher seu coração. E finalmente descobriu que somente Deus podia fazê-lo. Agostinho nos ensinou que podemos procurar a felicidade em muitas coisas, mas o coração humano foi criado para algo muito maior, além da sua própria compreensão. Agostinho nos ensina que podemos conquistar dinheiro, conquistar reconhecimento, podemos estudar e conquistar vários diplomas, viajar o mundo todo, construirmos uma carreira, podemos alcançar muitos objetivos. Mas existe algo dentro de cada um de nós, que é uma sede, uma fome, que nenhuma coisa criada consegue saciar. E essa sede, essa fome é Deus, é a sede de Deus, é a fome de Deus. E por isso, talvez a primeira pergunta que Santo Agostinho nos faça hoje, ou possa nos fazer hoje, seja: onde estou procurando a minha felicidade? Estou procurando em Deus? Ou estou tentando encontrar uma felicidade em coisas que são até agradáveis, satisfatórias, traz um certo gozo momentâneo, mas não pode salvar? Depois nós encontramos Santa Mônica, nessa reflexão dos santos, porque trouxemos um pouco da memória dela ainda hoje, apesar que ontem foi a sua homenagem em si. Mas encontramos Santa Mônica e ela nos dá uma lição que é sobre não desistir de rezar. E talvez você esteja esperando uma resposta de Deus há muito tempo. Talvez exista agora uma situação na sua família que parece não mudar. Talvez você esteja rezando pela conversão de alguém. Talvez esteja pedindo uma graça. Talvez esteja cansado. A história de Santa Mônica nos convida à perseverança. Não sabemos quando Deus realizará aquilo que pedimos. Não sabemos como acontecerá, mas podemos confiar. E isso não significa que toda a oração será respondida exatamente da maneira como imaginamos ou como esperamos. Mas significa que confiar em Deus é a melhor coisa, pois confiar em Deus é pertencer também a Deus, sendo dele. Então, que a nossa oração nunca é preciso entender, no caso, né, que a nossa oração ela não é inútil, nunca.
quando ela é colocada diante de Deus com fé. Depois nós encontramos nesses dois vídeos, e neste último, que estamos terminando, não é? São Hermes. E São Hermes nos convida a uma pergunta que precisamos interiorizá-la também. Você tem coragem de testemunhar a sua fé? Vivemos em uma época em que muitas pessoas têm vergonha de falar sobre Deus. Algumas têm medo de serem criticadas. Outras têm medo de de parecer diferente. Outras simplesmente preferem esconder sua fé. Mas um cristão verdadeiro é chamado a testemunhar. Não necessariamente fazendo grandes discursos, grandes palestras. Às vezes o maior testemunho é a maneira como nós vivemos. É tratar bem alguém, é dizer a verdade, é não devolver o mal com o mal, ainda que achemos na nossa mente que o outro mereça. É perdoar aquilo que humanamente falando seria ou é imperdoável e parar com essa conversa de dizer que quem perdoa é Deus, pois isso não é de cristão, não é de convertido. É ajudar especialmente quem acreditamos que não mereça, mas nós também não merecemos nada de Deus, mesmo assim Ele nos concedeu a salvação. É defender quem está sendo injustiçado. É permanecer fiel quando ninguém está olhando. Tudo isso é um testemunho que começa nas pequenas coisas. Depois de São Hermes, nós passamos a conhecer São Moisés o Negro. E ele não vem aqui agora nos apresentar, talvez, uma das mensagens mais necessárias para os nossos dias. Ninguém deve perder a esperança na conversão. E talvez você tenha cometido erros, meu irmão. Talvez carregue lembranças do passado, lembranças terríveis. Talvez tenha vergonha de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. E talvez você pense, eu não sou digno de Deus. Mas a resposta do Evangelho, né, trazida pela vida de São Moisés o Negro é: Deus não chamou você porque você era ou deixou de ser perfeito. É ou não é digno dele. Deus chama você para que pela graça, você, assim como eu e cada um de nós, sejamos transformados pela ação imediata do Espírito Santo. A conversão não começa quando conseguimos resolver tudo. A conversão, ela começa quando reconhecemos que só o Senhor pode. E que só o Senhor é que sabe do que eu preciso. Logo, eu preciso do Senhor. E talvez seja uma das orações mais importantes que alguém possa fazer, ou que nós possamos fazer. Que seja: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso que transforme aquilo que eu sozinho não consigo transformar. Meu irmão, talvez seja justamente isso que Santo Agostinho, Santa Mônica, São Hermes e São Moisés o Negro estejam dizendo para nós hoje no século XXI, nesse dia 28 de agosto do ano de 2026. Ou no ano em que você esteja vendo este vídeo. Pois as coisas do Senhor se renovam e se faz nova a cada manhã. Talvez o que esses santos queiram todos eles nos dizer é: não tenha medo de voltar para Deus. Não tenha medo de começar novamente. Não tenha medo de reconhecer os seus erros. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de rezar. Não tenha vergonha de sua fé. Não desista, porque Deus ainda está trabalhando em você. Com isso, talvez você tenha chegado, ou nós tenhamos, né, agora, temos chegado até o final deste vídeo. Você talvez ache que seja por acaso, um acidente, enfim.
Talvez tenha procurado simplesmente os santos do dia e caiu aqui, neste quarto, em alguém gravando um vídeo dentro de um quarto, e um vídeo amador, pois não é profissional e nem tem nada profissional. Mas talvez Deus tenha permitido que você escutasse esta mensagem por esses 2 vídeos por uma simples razão. Que talvez exista algo na área da sua vida que precisa de convenção. Talvez exista alguém por quem você precisa voltar a rezar. Talvez exista uma ferida que precisa ser entregue a Deus. Talvez exista um pecado que você precisa abandonar. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar. Então, antes de nós terminarmos este vídeo, façamos uma pergunta. Cada um faça essa pergunta ao seu próprio coração, à sua própria alma, a si mesmo. Senhor, o que queres transformar em mim? Não pergunte somente, Senhor, transforma aquela pessoa. Pergunte, Senhor, transforma primeiro em mim. Porque muitas das vezes queremos que Deus mude o mundo ao nosso redor, quando Deus quer começar trabalhando dentro de nós, em nós e por nós. Santo Agostinho encontrou Deus. Santa Mônica perseverou na oração em Deus. São Hermes permaneceu fiel. São Moisés o Negro permitiu que Deus transformasse seu passado. E nós, meu irmão e minha irmã, meus queridos, nós, nesse século, somos chamados por esse mesmo Deus, pelo mesmo Espírito Santo, pelas suas mesmas intercessões. Nós somos chamados à convenção. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados a uma vida nova. E não precisamos esperar sermos perfeitos para começar. Precisamos começar para permitir que a graça de Deus nos transforme. E talvez hoje, meu irmão e minha irmã, seja o dia para começar novamente. Hoje, agora, neste momento, abra o coração. Volte para Deus. Procure a confissão. Procure e retorne à oração. Retome a oração. Leia o Evangelho. Perdoe alguém. Peça perdão. Faça o bem e caminhe um passo de cada vez. Não precisa correr. Caminhe. Pois é esta lição que todos estes santos nos ensinam com as suas vidas. Deus pode fazer coisas extraordinárias de pessoas que simplesmente decidiram dizer a Ele: sim, sim, Senhor, sim à tua graça, sim à tua vontade. Para finalizar, em quase 1 hora de vídeo, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos ao final deste momento de reflexão com o coração agradecido. Obrigado porque nos permitiste conhecer um pouco mais da vida daqueles que procuramos seguir os caminhos da santidade para chegarmos a Ti. Neste dia 28 de agosto, Senhor, queremos colocar nossa vida sob a intercessão de São José, homem justo, homem obediente, silencioso e fiel. São José, guardião e do Redentor, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, intercedei por nós. Ensinar-nos a viver com humildade, ensinar-nos a trabalhar com dignidade, ensinar-nos a proteger nossa família, ensinar-nos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. São José, rogai por nós. Também pedimos a intercessão de São Bento, mestre da vida espiritual,
Ajudai-me, 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 ajudai-nos a cada um de nós a combater tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ajudai-nos a permanecer firmes na fé, que nossa casa seja lugar de oração, que nosso coração seja lugar de paz, e que nossas palavras e atitudes sejam sempre conduzidas pelo amor de Deus e que leve todos a Jesus. São Bento, rogai por nós. Invocamos também São Paulo, apóstolo. São Paulo, que experimentaste uma profunda transformação em vossa vida e vos tornastes incansável anunciador, propagador do Evangelho de Cristo. Intercedei por nós. Quando estivermos desanimados, dai-nos coragem. Quando estivermos fracos, alcançai-nos com perseverança. Quando estivermos afastados de Deus, ajudai-nos a voltar. Que também nós possamos dizer com nossa vida que pertencemos a Cristo. São Paulo, rogai por nós. E pedimos também a intercessão de São Pedro, apóstolo. São Pedro, escolhido por Cristo para apacentar seu rebanho. Ajudar-nos a permanecermos firmes na fé. Mesmo depois das nossas quedas, ensinar-nos a levantar. Mesmo depois de nossos erros, ensinar-nos a confiar na misericórdia de Deus. São Pedro, rogai por nós. Neste dia, de modo especial, pedimos a intercessão de Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho, vós que procuraste a verdade durante tantos anos, vós que conhecestes a inquisição do coração e a sua inquietação, vós que experimentastes a misericórdia, a compaixão e a piedade de Deus, intercedei por todos aqueles que ainda estão procurando o caminho, intercedei pelos jovens, intercedei pelos que estão afastados da igreja, intercedei por aqueles que perderam a esperança, intercedei por aqueles que lutam contra seus próprios pecados. Ensinar-nos a buscar em Deus aquilo que nenhuma criatura deste mundo pode nos fazer, ou pode nos dar, ou pode nos ofertar. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, mulher de oração e mãe perseverante, intercedei por todas as mães e por todos os pais que rezam pelos seus filhos, como eu faço agora, juntamente com tantas outras pessoas. Dá-lhe perseverança, dá-lhe esperança, dá-lhe paciência, e ensinai-os a confiar no tempo de Deus. Santa Mônica, rogai por nós. São Hermes, mártir de Cristo, rogai por nós. Dá-nos coragem para testemunhar nossa fé, que não temos vergonha do evangelho que anunciamos e propagamos, e que ele não fique só nas palavras, mas nas ações, que permanecemos fiéis a Cristo diante e em meio às dificuldades. São Moisés, o negro, rogai por nós. Intercedei por nós. Intercedei por todos aqueles que desejam recomeçar como eu, por aqueles que carregam o peso do passado, por aqueles que precisam de convenção, que ninguém perca a esperança na misericórdia de Deus, e que todos nós venhamos aprender a olharmos para os outros não com condenação, mas com misericórdia, lembrando que também nós precisamos diariamente da graça, da misericórdia de Deus, agora e para sempre. E agora, Senhor, nós queremos invocar o nosso principal intercessor, o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Senhor e fonte da vida, terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho, vida sobre nós. Tu que intercede com gemidos inexprimíveis, iluminai nossa inteligência, fortalecei nossa vontade, purificai nosso coração, santifica nossa vida, vinde sobre nossas famílias, vinde sobre aqueles que sofrem, vinde sobre aqueles que perderam a esperança, vinde sobre aqueles que estão afastados de Deus e conduze-nos sempre ao encontro com Cristo, Espírito Santo. Ensinar-nos a viver como filho de Deus, que nossa vida seja transformada pela vossa graça, que o Pai nos conduza, que o Filho nos salve e que o Senhor Espírito Santo nos santifique. Nós entregamos tudo em vossas mãos.
eu entrego minha família, entrego nossas famílias, nossos sonhos, nossas lutas, nossos pecados, nossos projetos, nossas preocupações, tudo entregamos a vós, ó Espírito Santo de Deus, e pela intercessão de São José, de São Bento, São Paulo, São Pedro, Santo Agostinho, Santa Mônica, São Hermes, São Moisés o Negro, e de todos os santos e santas de Deus pedimos, Senhor, aumentai nossa fé, Senhor, fortalecer nossa esperança, Senhor, ensinar-nos a amar, Senhor, dar-nos a graça da convenção, Senhor, conduz-nos pelo caminho da santidade, e quando chegar o momento de nossa partida deste mundo, conceder-nos a graça de encontrar-vos face a face na eternidade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, estamos finalizando. Se esta oração, se essa reflexão dividida aí em 2 vídeos falou aos vossos corações, escreva nos comentários, Senhor, transforma o meu coração. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança e conversão, compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que São José caminhe conosco, e que os santos de Deus intercedam por cada um de nós, e que o Espírito Santo nos conduza sempre a Jesus Cristo. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir. Viva Cristo Rei e salve Maria Imaculada e São José, valei-nos.